O que o governo americano realmente sabe sobre OVNIs? E até que ponto iria para esconder a verdade? Em 1948, uma bola de fogo cai perto de Laredo, no Texas, ao sul da fronteira mexicana. O exército dos Estados Unidos lança uma missão confidencial no México para recuperar o objeto, que afirma ser uma aeronave experimental. Mas muitos especialistas acreditam que era um OVNI. O que caiu no solo do deserto e o que está sendo escondido do público? Hoje revelaremos o segredo chocante do acidente de Laredo em Alienígenas. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vem a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre estes documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba? Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. A fronteira entre México e Estados Unidos se estende por quase 3.200 quilômetros, boa parte por uma paisagem desértica. É a fronteira mais movimentada do mundo, atravessada mais de 300 milhões de vezes por ano. E também é famosa pelos avistamentos de OVNIs. No lado americano, uma cidade em especial: Laredo, no Texas. Em 2013, a Sociedade para a Pesquisa Paranormal de Laredo revelou uma alta recente nos avistamentos de OVNIs. Funcionários de plataformas petrolíferas veem uma série de discos laranja estranhos no céu. Um rancheiro local relata a mesma coisa. Residentes captam fotos com câmeras com sensor de movimento acionadas por luzes que planaram acima de suas fazendas. Objetos luminosos brilhantes descritos como frotas de OVNIs foram vistos em plena luz do dia. Mas o que há por trás desses relatos? O que traz os OVNIs para a região da fronteira? A resposta pode estar guardada em um incidente de décadas que supostamente incitou um dos maiores encobrimentos da história americana. Arquivo confidencial. O acidente de Laredo. Laredo, Texas, 7 de julho de 1948. Uma bola de fogo invade a atmosfera da Terra a mais de 3.200 km por hora. Ela cruza o céu do Texas enquanto dois jatos do exército americano se esforçam para perseguir o que parece ser um meteoro. Radares americanos detectam um objeto voador não identificado se movendo a alta velocidade em direção a uma pequena cidade. Mas o OVNI passa por Laredo, caindo no solo ao sul da fronteira. Um dos maiores estrategistas militares dos Estados Unidos é chamado para investigar. O secretário de Estado George Marshall contata o governo mexicano de imediato e obtém permissão para que uma pequena força cruze a fronteira e recupere o que ele afirma ser um veículo de teste especial, que teve um pouso forçado. É inédito que um governo permita que a força militar de outro país cruze sua fronteira em uma missão de recuperação. Ainda assim, as autoridades mexicanas concordam. Ao chegar ao local da queda, a equipe de recuperação supostamente descobre uma aeronave diferente de tudo o que já viu. Um disco prateado com mais de 27 metros de diâmetro, feito com o que parece ser uma lâmina de metal sem emendas. O que é isso? E de onde veio? Apenas 965 quilômetros ao sul fica o campo de testes de White Sands, uma instalação secreta de pesquisa aeronáutica. 3 meses antes do acidente de Laredo, um grupo de cientistas afirma ter testemunhado quando um OVNI enorme, em formato de disco, fez curvas e movimentos agressivos acima da base. O objeto desapareceu e nenhuma explicação real foi dada para o avistamento. Será que o objeto acidentado perto de Laredo é uma aeronave experimental do campo de testes de White Sands? Ou teria origem alienígena? George Marshall já é familiarizado com incidentes com OVNIs. Ele supervisionou pessoalmente a abordagem do maior evento ufológico da história americana. A Batalha de Los Angeles foi em fevereiro de 1942, à noite. De repente, as sirenes de ataque aéreo tocaram na costa sul da Califórnia. Refletores foram ligados, viram um objeto estranho captado pelos refletores e começaram a atirar para todo lado. O que era aquilo?
O que era aquele objeto em que estavam atirando? Era um bombardeiro japonês? Se era, as baterias antiaéreas não conseguiram atingir. Milhares de testemunhas alegam ter visto o OVNI. George Marshall divulga um desmentido de qualquer atividade ufológica, mas secretamente Marshall envia um memorando para Franklin Roosevelt que contém uma revelação chocante. Em relação ao ataque aéreo em Los Angeles, este centro de operações chegou à conclusão de que a nave bombardeada pelos militares, na verdade, não é terrena. E de acordo com fontes secretas da inteligência, ela é com toda a probabilidade de origem interplanetária. A explicação do governo de que era simplesmente um balão meteorológico que saiu de curso, obviamente não fazia sentido. E depois de 60 anos, ainda não temos explicação. Marshall sabe que o acidente da fronteira será bem mais difícil de encobrir do que o incidente da guerra. A seguir, os destroços de Laredo produzem uma descoberta extraordinária que Marshall supostamente fará de tudo para ocultar. 1948. Uma nave estranha cai na terra perto da fronteira mexicana com Laredo, no Texas. O secretário de Estado George Marshall recebe permissão das autoridades mexicanas para recuperá-la. A equipe de recuperação começa a desmontar o objeto. Seu metal parece praticamente indestrutível mesmo ao calor de maçaricos de acetileno. Os homens são forçados a usar brocas de carboneto e diamante e serras para abrir o casco. O que encontram no interior é chocante. O corpo gravemente queimado do piloto do OVNI. Testemunhas afirmam que o corpo tem aparência alienígena, com 1,40 m de altura. As mãos têm apenas 4 dedos parecidos com garras. O formato e tamanho da cabeça são humanoides, mas certamente não são humanos. Marshall age rapidamente para evitar que a notícia da descoberta se espalhe. Os poucos que tiveram ligação com os destroços e os que viram foram logo silenciados. Eles foram instruídos a contar uma história diferente e o resto foi encoberto. Na verdade, esta é a terceira vez que Marshall supostamente precisa agir para omitir a presença de extraterrestres. Um ano antes, ele coordenou a remoção de uma das naves espaciais mais controversas a cair na Terra. Arquivo confidencial. O caso Roswell. Roswell, Novo México, 7 de julho de 1947. Uma nave estranha cai perto da pequena cidade no sudoeste dos Estados Unidos. Militares da base de Roswell correm até a cena, mas testemunhas civis já chegaram ao local. Os destroços são recuperados e corpos de alienígenas são removidos do local da queda. George Marshall assume o comando da situação. Apesar de a história da queda do OVNI ter vazado, outra versão é divulgada. Mais uma vez, a declaração oficial é de que não é nada além de um balão meteorológico. Mas esta não é a única semelhança. O tamanho e a forma da criatura queimada recuperada no acidente de Laredo são parecidos com os de um macaco. Depois da Segunda Guerra Mundial, o programa espacial americano que estava sendo desenvolvido ficou conhecido por usar macacos como cobaias em aeronaves experimentais, frequentemente com resultados fatais. Apenas 6 dias antes do acidente de Laredo, o campo de testes de White Sands lançou um macaco em um foguete V-2 e ele foi o primeiro primata no espaço. Mas este macaco não é o que foi encontrado em Laredo. Ele voltou para a Terra no mesmo dia, depois de 6 minutos e 62 quilômetros e foi sufocado durante o voo. A NASA nega com veemência qualquer ligação entre relatos de OVNIs e experimentos com macacos no espaço. Mas um fotógrafo alega ter presenciado a necropsia do ser queimado em 1948. E o exame confirma que o corpo não é deste mundo. Um ano antes, em 1947, pelo menos 4 entidades biológicas extraterrestres foram recuperadas no acidente de Roswell e se encaixam ao perfil fisiológico do alienígena de Laredo. Eles ficam conhecidos como os Greys, uma raça alienígena que será ligada a relatos de abdução como nenhuma outra.
A situação está piorando. 2 incidentes envolvendo a mesma espécie ocorreram em menos de um ano. Os Estados Unidos enfrentam uma invasão de Greys? Se for o caso, o que o governo pretende fazer a respeito? Marshall supostamente monta uma força-tarefa para investigar a explosão em atividade alienígena. Este grupo ficará conhecido como Majestic 12, uma das organizações mais confidenciais da história do governo. Acredita-se que a Majestic 12 controle todas as quedas de OVNIs e suas recuperações. Na época, suas ações e pesquisa são ultra-secretas e além do controle do presidente. Em meados dos anos 50, especialistas afirmam que a organização está explorando a tecnologia alienígena recuperada de acidentes famosos, como os de Roswell e Laredo. Mas muitos ufólogos acreditam que o segredo mais assustador da Majestic 12 é que a agência se comunica com extraterrestres. 10 anos depois, Marshall deixou seu cargo de secretário da Defesa. Dwight Eisenhower assumiu a presidência americana e a Majestic 12 fez contato com os alienígenas Greys. Uma reunião teria sido arranjada entre o presidente Eisenhower e os Greys para discutir a paz entre os mundos. Essa reunião supostamente aconteceu em 1957 na base aérea Holloman. E foi com os Greys. Nessa reunião, dizem que algum tipo de tratado foi assinado para eles pegarem alguns humanos para abdução e experimentos, mas eles tinham que ser devolvidos em segurança. Em troca, os Greys nos dariam alguma tecnologia. O que Eisenhower teria pedido aos Greys que encontrou? E o que eles pediram em troca? A seguir, revelaremos os detalhes chocantes do acordo de Eisenhower e uma foto vazada ao público que ameaça expor a maior conspiração alienígena da história. Eu ouço os caras lá no litoral se gabando de pegar... 1948. Um OVNI cai perto de Laredo, no Texas, exatamente um ano depois de um incidente similar em Roswell, no Novo México. Segundo testemunhas, ambos os acidentes envolvem a mesma espécie agressiva de alienígena, os Greys. Os eventos supostamente deixam o presidente Dwight Eisenhower frente a frente com os representantes dos Greys em uma reunião na base aérea Holloman. Supostas testemunhas desse evento alegam que o Eisenhower foi chamado pelos extraterrestres para fazer algum tipo de acordo. A reunião aconteceu na base aérea Holloman, no Novo México, onde o tratado seria firmado. Uma das imagens clássicas é que os Greys têm cabeças largas e olhos amendoados e grandes e fendas no lugar da boca e são muito magros. A história parece bizarra no mínimo, mas existem 3 testemunhas desse evento. O acordo resultante pode determinar o destino da raça humana. Ele é conhecido como o Tratado de Greada. Arquivo confidencial. O Tratado de Greada. Especialistas acreditam que este tratado dá aos Estados Unidos acesso à tecnologia avançada dos Greys, em troca do direito de abduzir e fazer experimentos em humanos, com a condição de que eles sejam devolvidos ilesos. Parece inconcebível que um presidente americano ofereça seu próprio povo a uma raça alienígena. Mas uma prova possível da existência dos Greys surgirá mais uma vez, em 1978. Ela vem na forma de uma fotografia misteriosa que chega no escritório de um investigador de OVNIs que trabalha para um centro de pesquisa chamado Martian. Em uma carta, o fotógrafo alega que a imagem é do corpo de um extraterrestre recuperado no local do acidente de Laredo. O fotógrafo fornece detalhes da queda de 1948. Ele explica a remoção da nave, o envolvimento do secretário de Estado Marshall e como ele foi forçado a revelar as fotos na mesma noite sob escolta armada no campo de testes de White Sands. Ele também afirma ter ficado, de alguma forma, com outros 40 negativos que documentam a necropsia e remoção da nave de Laredo.
a Marcin envia os negativos para a análise de profissionais especialistas em fotografia. A imagem de uma figura humanoide com cabeça grande e corpo pequeno é considerada real. Isso leva a um apelido: o Homem Tomate. As fotos enviadas a Marcin vêm com um aviso. Ter a posse das fotos pode deixar o centro de pesquisa exposto à atenção indesejada de uma organização confidencial do governo. Esta organização sombria poderia ser a ultra-secreta Majestic 12? E quem ameaça o encobrimento do governo está em perigo? Eu garanto que eles não mandaram matérias para divulgação. Isso era considerado mais que confidencial, como dizem. E, enfim, se você tivesse essa informação e decidisse que ia falar com o The New York Times, existia uma grande chance do seu carro nem sair da garagem, nem você. A coisa era séria. A Marcin inicia sua própria investigação para descobrir a identidade do fotógrafo, esperando convencê-lo a entregar os outros 40 negativos do acidente e da necropsia. A investigação rende vários nomes, caixas postais e endereços falsos. Toda possível pista leva a investigação a um beco sem saída. Um membro da Marcin publicou a seguinte frase sobre o fotógrafo misterioso: "Nós sabemos que possivelmente estamos lidando com um militar de carreira muito receoso de algum tipo de processo por suas transgressões neste caso, que está fazendo o seu melhor para permanecer anônimo." Até hoje, a identidade do fotógrafo de Laredo continua um mistério. Mas o que acabou sendo do acordo de Eisenhower com os Greys? Eles queriam poder fazer experiências com seres humanos nos Estados Unidos em troca da tecnologia. E aí virou essa coisa que está sem controle de tão absurda e eles começaram a abduzir milhões de pessoas. Em 2012, quase 1 milhão de americanos desapareceram sem deixar rastros a uma impressionante média de 2.300 pessoas por dia. No México, este número chegou a mais de 25 mil pessoas. A maioria nunca mais foi vista novamente. Os eventos de Roswell e Laredo teriam sido missões de reconhecimento dos alienígenas Greys? Especialistas acreditam que nossos depósitos militares secretos guardam números desconhecidos de corpos de extraterrestres de Roswell, Laredo e outros lugares. Será que as abduções em massa seriam uma forma de vingança alienígena? Uma centena de humanos desaparecidos em troca de cada um deles? Se for o caso, a raça humana estaria à mercê de um mestre extraterrestre. Versão brasileira Vox Mundi.